Fala pessoal, mais um podcast aqui no Estúdio RM. Estou aqui com o Wagner Alvarenga, cara muito bom, aprovado aí aos 18 anos na Polícia Militar, né, de Minas Gerais, criador do método gabaritano. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública, vamos falar também dos bastidores de um policial militar. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que é a segurança. Então, se você se interessar por esse conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de compartilhar essa live, esse podcast para mais pessoas, que vai ser muito bom. Desde já, Wagner, eu agradeço pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Vai ser muito bom esse bate-papo e que possa ser um bate-papo que vai agregar não só para nós aqui, mas para os nossos telespectadores. Fala também, pessoal, um pouquinho dessa história, como você começou no ramo. Ótimo, Michel. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de participar aqui do podcast, poder bater esse papo, poder falar um pouco mais sobre segurança pública, poder falar um pouco mais também sobre concursos públicos, que é uma dúvida assim, de muitas pessoas, a gente sabe disso. Acredito que todo garoto aí um dia já quis ser policial, ou quis ser do exército, quis ser militar. Essa questão desde criança, a gente vê esses filmes, essa vivência, essa rotina. Então, assim, o meu objetivo aqui hoje é tirar dúvidas, contar um pouco da minha trajetória, contar um pouco da minha história, um pouco do método que eu desenvolvi e também falar um pouco sobre segurança pública, que eu sei que é um tema que está sempre sendo discutido, mas muitas das vezes, Michel, ele é discutido de forma errada, por pessoas que não têm conhecimento prático. Não é isso? Eu costumo falar que você não aprende a nadar lendo um livro sobre natação. Igual eu acompanhei aqui o podcast com o Tenente Reuter. Excelente podcast, uma pessoa que tem conhecimento teórico e prático para falar sobre aquilo. Não adianta nada. Às vezes o cara faz um curso online, sobre criminalidade, sobre sociologia e criminalidade. Cara, nada contra. É ótimo. Qualquer conteúdo que você use que vai aumentar ali o seu conhecimento, que vai aumentar os seus argumentos, é muito bom. O que não pode acontecer é essa pessoa usar aquilo como uma verdade absoluta e como se aquilo fosse o que acontece totalmente na prática. A gente sabe que isso é muito diferente. Segurança pública não é algo tão simples e não há, eu costumo falar que não há uma receita de bolo sobre segurança pública. Às vezes, uma medida que é adotada, por exemplo, em Timóteo, e ela é eficaz, ela já não é tão eficaz, por exemplo, em Governador Valadares. A gente está em Minas Gerais, por exemplo, que é um estado enorme, mais de 800 municípios, e a gente vê que tem várias realidades diferentes. A realidade de Belo Horizonte é diferente da de Ipatinga, que é diferente da de Governador Valadares, que é totalmente diferente da de Montes Claros, de Teófilo Otoni. Então, tudo isso a gente tem que discutir, a gente tem que bater um papo, e dessa forma que vocês estão propondo, que eu acho muito interessante, que é de convidar pessoas que de fato trabalham na área, de fato atuam na área, para a gente poder desmistificar também algumas coisas, e bater um papo real e verdadeiro sobre isso. Muito bom. E a questão do concurso público, eu, por exemplo, eu acho muito massa, Você ter ali sua estabilidade, sua segurança e tal. E muitas das vezes a gente só olha ali vamos dizer assim, pela qualidade ali, pelos benefícios que aquilo pode trazer e tal. Mas também tem os malefícios, vamos dizer assim, Passar noites acordado e tal. Sim, sim. Você passou muito por isso quando você foi participar de concurso? Se tem alguma dica para dar pro pessoal? Michel, hoje o cargo público, na verdade, o concurso público, ele é a forma mais democrática de ascensão social. Isso aí é fato. Porque você não precisa, por exemplo, de ter alguém que te conheça, que vai te indicar. Basta você preencher aqueles requisitos, fazer a sua inscrição, estudar, fazer a prova e ir avançando ali nas fases, Agora, com certeza, você vai ter estabilidade, você vai ter ali um plano de saúde, você vai ter condições de garantir mais conforto e segurança para sua família, além assim de algo que é muito importante nos concursos de segurança pública, que é aquela vontade de fato de servir. Eu costumo falar que é diferente um pouco de quem faz um concurso para a área bancária, ou para uma prefeitura para trabalhar no setor administrativo. Às vezes o aluno me pergunta assim, professor, eu estou em dúvida, estudar para o concurso da Caixa Econômica ou do INSS, não desmerecendo esse concurso, São excelentes concursos, são cargos super válidos e super necessários na nossa sociedade. Eu estou em dúvida entre o concurso do INSS e o concurso da Polícia Militar. Cara, se você tem essa dúvida, opte pelo INSS. Eu falo isso abertamente porque aquilo que você falou, essas dificuldades que estão presentes dentro dos cargos de segurança pública são diferentes do restante das profissões, do restante dos cargos públicos. Eu vou te dar um exemplo aqui.
A polícia militar, por exemplo, a polícia civil, a polícia penal, enfim, nós não paramos durante a pandemia. Eu me recordo de ter trabalhado praticamente assim durante toda a pandemia. Enquanto os outros estavam em casa. Sim. E claro que aqueles que tinham condições de exercer a sua atividade em casa, ok, bacana, é válida essa atitude, né? É válida essa preocupação, não é isso? Do Estado, do município, da União ali com o seu servidor. É válido isso. Só que certas profissões, a área da saúde também é uma delas, elas não puderam se ausentar do seu local de trabalho. Então, assim, a segurança pública é o que eu falo. Cara, você vai perder noites de sono. Eu entrei aos 18 anos, então poucos foram os feriados que eu estive na minha casa. Natal, Ano Novo, Carnaval, entendeu? Só para você ter uma noção, dentro da Polícia Militar, no Carnaval, mesmo que se você esteja de férias, você é convocado durante alguns dias. Mesmo se tiver Mesmo de férias, você é convocado. E você porque recebe... é uma época que você precisa, de fato, de um efetivo maior nas ruas. Porque às vezes você me fala assim, Wagner, mas, por exemplo, Ipatinga não é uma cidade que tem uma tradição de carnaval. Concordo com você, não tem. Mas como não tem essa condição, não é uma cidade carnavalesca, digamos assim, não tem esse hábito de ter uma cultura de carnaval de rua, etc. O que essas pessoas que moram em Ipatinga fazem? Elas buscam outras cidades. E o que acontece com a cidade de Ipatinga? Então você vai ter casas desocupadas, não é isso? Isso favorece o que? A prática de crimes, de pequenos furtos, não é? Então você precisa de um efetivo maior. E você tem também aquelas cidades vizinhas que já têm essa prática, né, de carnaval de rua, aqui na região de Itabira, por exemplo, né, que pertence à nossa região. Você tem ali aquelas cidades menores, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Ipoema, que vai ter esses eventos carnavalescos. Então, você pode ser deslocado para essas cidades para apoiar. Então, assim, é uma profissão que, de fato, é uma carreira que, de fato, você tem que abraçar e ciente que você vai servir e proteger, independente do horário, independente se você vai estar de férias, se você está de folga e for necessário, você vai intervir, você vai ter que atuar, né? Essa condição de ser policial 24 horas. Então, é uma diferença. Inclusive, nós passamos por isso aqui no podcast, né? A gente convidaram o rapaz, me chamaram agora, até que você mandou lá. Isso. Então a agenda é bem complicada e eu entendo perfeitamente porque é um serviço que tem que ser prestado com zelo ali também. Sim. Da última vez que a gente marcou, né? Eu não pude vir por causa disso, uma alteração na escala. Isso é 100% assim, normal entre vocês, né? A gente nem se assusta com isso, né? É algo assim, normal. Às vezes a pessoa fala assim, mas você vai passar o Natal e o Ano Novo aonde? Eu falei assim, provavelmente ou trabalharei os 2 dias ou trabalharei um deles. Isso aí é fato, tá? Mesmo estando as férias, por exemplo, elas não são concedidas de forma que você consiga ficar em casa, por exemplo, Natal e Ano Novo. Porque são 2 datas também que precisam de um efetivo maior. E as férias também, vocês tiram 30 dias ou eles dividem? Então, aqui no estado de Minas Gerais, nós da Segurança Pública, nós temos férias contadas em dias úteis. São 25 dias úteis. Então, segunda a sexta, feriado também não conta. Isso aumenta um pouquinho, passa um pouco de 30 dias, e em regra a gente fraciona. Você pode fracionar em 15 e 10 dias, ou você gozar ali os 25 dias úteis diretos. De boa. Mas e o sábado e domingo você tem que estar presente. Aí o sábado e domingo ele não conta nas férias, por exemplo. Pô, então é muito bom, né? É bom. Foi um benefício que a gente... com um reconhecimento que a gente conquistou ao longo dos anos, né? E que é muito bacana, porque conta só os dias úteis. Cara, aí ficou bom, né? Fica bom. E você acha que tem algum benefício que a polícia militar ela poderia também adquirir? Que às vezes está faltando? Você acha que tem alguma coisa a mais? Talvez um aumento de salário? Ou vocês têm ticket de alimentação? Então, Michel, recentemente, né, esse ano a gente passou a fazer jus, tá? Ao auxílio alimentação, a gente não tinha. Uma curiosidade também que muitas pessoas às vezes se espantam. Nós não recebemos, por exemplo, um adicional periculosidade porque o perigo já é inerente à função. Nós não recebemos um adicional noturno, tá? E é claro que todas essas conquistas que nós já tivemos ao longo dos anos, elas vêm através de pedidos, né, de pleitos, de solicitações que a tropa faz e também que nós representantes, né, no legislativo
desempenham esse trabalho para a gente. Quando a gente vota, por exemplo, em um deputado estadual, em um deputado federal, a gente busca, de fato, uma pessoa que vá nos representar, que vá trabalhar em prol da classe. Hoje você percebe isso muito claro na política brasileira. O professor, ele vota naquele cara que vai defender, né, a classe dos professores. É óbvio que o vereador, o deputado que é eleito, o senador, ele trabalha para todo o povo. Mas você tem as bancadas, né? A bancada da segurança pública, Sim. né? Você tem aquela pessoa ali mais voltada para os profissionais da saúde. Isso é super válido, essa questão de representatividade. Então, assim, claro que hoje nós temos muito o que melhorar, tá? Nós, enquanto servidores públicos, nós esperamos, com certeza, um reconhecimento, mas nós também temos a ciência, o conhecimento. A gente tem que fazer essa análise também de um cenário que a gente vive. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa fala assim, professor, mas você falou aí que a remuneração da polícia está boa, mas eu conheço um policial que reclama do salário. E, cara, isso é super válido. Eu vou te dar um exemplo. O inicial hoje na polícia, por exemplo, é de 5.332, é o salário do soldado recém-formado recebe. E aí você tem os descontos ali, cai para 4.300 e pouquinho, mas aí você tem o auxílio alimentação, então vai ficar mais ou menos em 5.300, 5.400 mesmo líquido por mês. Cara, imagina só, a média salarial do brasileiro hoje ela é de 3.000. Então esse salário está acima da média. Quer dizer que você vai ter um padrão de vida de qualidade, que você vai conseguir morar em um condomínio fechado, que você vai conseguir ter o carro do ano, que você vai conseguir trocar de celular todos os anos? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas a gente precisa reconhecer isso também. Nós temos uma condição, né? Uma remuneração que está acima da média. Está acima da média. Pode melhorar? Com certeza. Eu costumo falar que, para mim, todo policial deveria receber no mínimo R$10.000. No mínimo. Dado os riscos da sua função, né? Os riscos da sua atividade. Mas reconheço também da situação do nosso país, da situação do nosso estado, da situação dos municípios, né? Essa questão aí salarial que a gente vê, a dificuldade que o nosso povo tem. O assalariado hoje, por exemplo, a pessoa que sobrevive ali com um salário mínimo. Por que eu falo sobrevive? Porque de fato é uma questão de sobrevivência. Um salário mínimo hoje você vai sobreviver. Então, para um garoto igual eu, que entrei na polícia aos 18 anos, né? Imagina o cara entrando hoje aos 18, 19 anos, recebendo 5.300 por mês. Cara, é a forma mais democrática de ascensão social. É aquilo que eu falei, você não precisa de alguém que te indique, você não precisa de que o seu chefe vá com sua cara, você não precisa, por exemplo, de agradar o político A ou B. É pelo mérito, né? É pelo seu mérito. Às vezes as pessoas criticam muito a meritocracia. É óbvio que você não deve aplicar isso em todos os casos. É óbvio que, por exemplo, o garoto que está lá na periferia, que os pais trabalham durante todo o dia, né, que ele fica ali, ele vai para a escola pública, no final da aula ali, ele volta para casa, ele não tem muito o que fazer dentro de casa, ele vai para a rua, não é? Ele convive em um meio onde ele vê criminosos, onde ele vê o uso de drogas. É óbvio que o esforço que esse garoto vai ter que fazer, em comparação, por exemplo, com o esforço que eu tive que fazer, embora eu venha de uma classe média baixa, né? Meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Embora eu vim desse meio, mas, por exemplo, meu pai tinha condição de pagar uma escola pública, minha mãe não trabalhava, né? Era dona de casa, ficava ali em casa tomando conta dos afazeres domésticos, cuidando do filho. Então, assim, com certeza o esforço desse garoto ele vai ter que ser muito maior que o meu. Então, a meritocracia, ela não pode ser levada também assim ao extremo, né? Ao pé da letra, né? Fulano tá assim porque não se esforça. Não é bem assim. Mas é óbvio que se você se esforça, há uma tendência que você alcance ali degraus maiores na sua caminhada. Muito bom. E cara, para você ser um policial aos 18 anos, é algo assim, eu acredito, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas é algo muito difícil, né? E como que foi essa trajetória? Como foi o passo a passo? Vamos lá. Eu, com 15 para 16 anos, tá? Eu conheci hoje ele é até marido da minha prima, na época era namorado, Ricardo. Salvo engano, ele é suboficial da Marinha Brasileira, deve estar quase aposentando já.
Um abraço para ele, inclusive. Eu conheci ele e ele me falou de concurso público. Foi talvez a primeira vez que eu ouvi falar em concurso público. A gente está falando isso lá de 2006, tá? Só para você ter uma noção. Uma época assim que talvez o YouTube estava iniciando, né? Eu não me recordo a data certa, mas talvez devia ser o início do YouTube. Isso mesmo. Internet de escada, não era? Era difícil ter uma banda larga em casa. Então, assim, esse acesso era mais através de bancas, que hoje a maioria das pessoas nem vê mais, numa banca de jornal, ou aqueles cartazes pregados no poste, né? No orelhão, que era o telefone público. Então foi meu primeiro conhecimento sobre concurso público. Eu falei, cara, eu vou estudar para esse concurso. Então comecei a me dedicar sobre aquele concurso, que era um concurso para aprendizes marinheiros, para a Marinha do Brasil. E me formei aos 17 anos, no ensino médio, fui fazer engenharia ambiental na antiga faculdade Unipac, ali no Betânia, em Ipatinga. Lá conheci um amigo, grande amigo até hoje, pai dele oficial da PM, ele me falou, cara, só um concurso da Polícia Militar. E que ele não era meu foco. Mas eu falei, pô, a remuneração inicial era o dobro da que eu ia ter na Marinha. E eu ia ter a oportunidade de ficar no meu estado, próximo de casa. Falei, cara, vou fazer esse concurso. Peguei as matérias que eram comuns, que eu já conhecia, o básico, né? Um português, uma matemática. E eu vi que tinha direitos humanos e informática de diferente. Então eu falei, cara, eu tenho que pegar e estudar isso aqui, direitos humanos e informática. Nessa época eu fazia um estágio, não sei se você conhece, com certeza é muito mais novo que eu, Projeto Xerimbabo. Conheço. Eu já cheguei a fazer também, que você ia lá no... você ia no Zipa, aí você visitava os animais. Tem um centro de biodiversidade ali, né? Tem um zoológico, tem um passeio, eles vão te levar naquela parte onde manipula as mudas, né? De plantas que abastecem a nossa região. E eu fazia um estágio, eu era monitor ali no Xerimbabo. Então eu dava aulas no Xerimbabo ali, de manhã, né? Eu acordava bem cedo, 5 horas da manhã, para pegar o ônibus, até meio-dia eu já estava em casa. No período da tarde eu ficava livre e à noite eu ia para a faculdade. Então eu usava aquele intervalo ali para estudar. Fui na biblioteca municipal, no centro de Patinga, peguei uns livros, alguns livros bem antigos, diga de passagem, mas que serviram como base. E comecei a me preparar para aquele concurso, daquela forma. Agora, algo que eu fiz naquela época, cara, que hoje eu aplico muito no meu método, foi o seguinte, eu falei, pô, eu vou fazer uma prova. Não adianta só pegar esse monte de livro aqui e ficar lendo. Eu fui numa lan house e baixei as últimas provas, sabe? Peguei as 3, 4 últimas provas ali daquele concurso e fiquei analisando em casa. Fazendo, refazendo, vendo as questões, como que era. E aquilo me ajudou muito nessa aprovação. Então, assim, graças a Deus consegui ser aprovado. E aí vem as outras fases, que o concurso de carreira policial, cara, ele dura em média 1 ano, as fases do concurso. Nossa, é muito tempo. Até mais, porque não é uma corrida de 200 metros, é uma maratona mesmo. Você passa na prova, ótimo, você passou na prova, parabéns. Agora você vai fazer os exames médicos, bem criteriosos. Quem já fez concurso da PM sabe, a PM é muito criteriosa nisso. Você passou nos exames médicos, agora nós vamos fazer um teste físico, que é outro teste bem criterioso também. Passou nos testes físicos, ótimo, vamos fazer uma avaliação psicológica. Passou na avaliação psicológica, agora vamos fazer uma investigação social. Nós vamos aí vasculhar a sua vida mesmo, vamos investigar a sua vida. Vamos visitar os colégios onde você estudou, vamos visitar a vizinhança onde você morou, o local que você trabalhou. Então tem tudo isso para, ao final, você, entre aspas, ganhar o direito de participar de um curso de formação, onde novamente vai ter várias avaliações práticas e teóricas. Ou seja, não acabou ainda. E ao final daquele curso, aí sim acabou, você vai assumir ali a sua função, né? Vai ser designado para o local de trabalho. No meu caso, eu fui para Itabira, fui designado para Itabira, e aí começa ali a sua jornada. Seu trabalho. Isso eu estou falando, cara, isso foi entre 2008 e 2009, só para você ter uma noção. Eu fiz 18 anos, faltava 10 dias para a prova da PM. Então, assim... E meus pais... Eles não têm até hoje, né, um estudo assim, ensino superior. Então, na época, foi algo assim muito novo para os meus pais, essa vivência, concursos. Foi algo assim que
eles não falavam sobre isso, até mesmo pelo desconhecimento, não falavam, por exemplo, sobre o Enem, sobre essas possibilidades que você tinha. Então, assim, eu penso que, para minha época e para a condição que eu vivia, aquilo ali foi a chave que, de fato, virou assim e mudou a minha vida. E muito bom. E dessas etapas que você falou, qual que você acha que é a mais difícil, né? Você falou que tem a etapa física, tem a psicológica. Qual que é a mais difícil? Você fala assim que, cara, essa aí... Olha, a que mais E o preocupa... A tá atorando, se você quiser que abaixe, Não, te tá abaixa. ótimo. Tá bom, né? A que mais preocupa todo concurseiro, sem dúvidas, é a avaliação psicológica. Porque é algo que não tem como você treinar para aquilo, entende? Não tem como você treinar para ir numa avaliação psicológica. Você não vai conseguir manipular, por exemplo, você vai se moldar e vai chegar de frente ao psicólogo, por exemplo. Aí, às vezes, você é uma pessoa extremamente agressiva, você não vai conseguir manipular o psicólogo ali. Porque são vários os testes, entendeu? São várias as perguntas. Às vezes você vai preencher um questionário ali com dezenas, centenas de perguntas. E uma pergunta, ela pode contradizer a outra. Então é a fase assim mais tensa do concurso de carreira policial, é o psicológico. O teste físico é difícil? É, mas você consegue treinar. E geralmente são quais os testes físicos? Isso depende Flexão. do concurso. Na PM hoje, por exemplo, você tem a barra fixa, né? Repetição na barra fixa. Tem Para as alguma- mulheres é a barra isonômica ali. Mas ela tem vai ficar alguma paradinha. quantidade que você tem que fazer? Ou... Tem uma tabela, cara, com a pontuação mínima e máxima, tá? Qual que é o diferencial? Alguns concursos, basta você fazer o mínimo para ser aprovado. É o que a gente chama de teste físico eliminatório. Quando ele é classificatório, vai pegar a pontuação do teste físico e somar com a pontuação da prova. E aí você tem que, é o caso da PM, você tem que lutar para fazer o máximo possível de pontos. Entendeu? Então, assim, você tem barra fixa, você tem abdominal, você tem corrida de 2.400 metros. E hoje na PM você tem uma pista de aplicação que é uma pista de obstáculos, né? Você vai transpor obstáculos, você vai carregar um boneco que tem um peso semelhante a um humano, você vai passar por debaixo de algumas cordas, você vai subir uma escada, você vai descer uma escada. É algo bem voltado para a prática. Aí já um concurso do bombeiro, por exemplo, pode ser que tenha uma natação, né? Já um concurso, outro tipo de concurso pode ter um teste um pouco mais exigente. Então isso vai depender do que a instituição precisa. Do que a instituição precisa? Olha, eu preciso de alguém, por exemplo, que saiba nadar. Ok, nós vamos colocar um teste de natação. Ou eu preciso de alguém, por exemplo, que tenha capacidade de correr mais, durante mais tempo. Então a gente vai aumentar aqui esse teste. Então isso tudo depende da atividade desejada. Agora, como eu falei, para o teste físico você consegue treinar, para a prova você consegue estudar. Agora, avaliação médica, por exemplo, nós não temos o hábito de fazer exames com frequência. Então é normal. Às vezes o candidato descobre que ele tem ali, né, algo de diferente durante a etapa do concurso. Agora, a avaliação psicológica, para mim, ela foi o momento mais tenso. E para a maioria dos candidatos que eu vejo também é esse momento mais tenso, justamente por causa dessa incerteza, dessa dificuldade de você praticar. Por mais que tenha os testes de inteligência, o teste de raciocínio lógico, né, dentro da própria avaliação, mas essa parte da sua personalidade, daquilo que a instituição espera de você, ela é difícil. Porque, por exemplo, você acha que o policial ele tem que ter um percentual de agressividade? Eu acho que sim. Sim. Só que ele tem que ter a capacidade também de controlar. Controlar. Não adianta, não é isso. Você, em algum momento você vai ter que fazer um uso de força física, você vai ter que ter a ciência que você pode vir a tirar a vida de alguém. Embora esse não seja o objetivo. Quando o policial, por exemplo, repele uma injusta agressão, quando o policial atira em alguém, o objetivo daquele policial não é matar. O objetivo é fazer com que aquela pessoa cesse, com que aquela pessoa pare aquela agressão. Não é isso? Às vezes o policial está patrulhando na rua e depara, por exemplo, com um ex-marido esfaqueando uma ex-esposa. O policial ele vai
verbalizar, se for possível, ele vai disparar, se for possível, né? E quando ele dispara, por exemplo, contra essa pessoa, qual que é o objetivo dele? É matar essa pessoa? Não. É fazer com que essa pessoa pare com aquela atitude e que ele possa salvar a vida daquela mulher e preservar a vida também do infrator. Então, esse pensamento, essa capacidade é exigida. Essa capacidade de se adequar também, de saber, por exemplo, olha só, a atividade do policial militar, por exemplo, que está nas ruas aí constantemente, ela é um gráfico, cara, que oscila muito. Às vezes ele está parado no semáforo ali, a viatura está parada, e para, por exemplo, a motocicleta do lado e vai pedir uma informação para o policial. Então, como que eu faço para chegar na prefeitura municipal? Ok. Mas pode ser também que esse cara para do lado ali e ele tem a intenção de o quê? De agredir esse policial. No recente circulou um vídeo, né? Do cara que para, vai do lado da janela e começa com um canivete a dar golpes no policial. Ah, eu vi isso aí. Chegou Mas a ver? isso cara, eu vi a pessoa falar, os pessoal dos comentários, né? Então, tipo, todo mundo é inteligente, sabe de tudo. Todo mundo é especialista, comenta. né? Especialista de sofá. Eles falaram assim, o policial, ele falou, pelo que eu vi lá nos comentários, o policial ele demorou a reagir, o colega de trabalho do lado. Você vindo aquele vídeo ali, o que você acha que poderia ter... Michel, eu costumo falar o seguinte, é muito fácil você ser um fiscal de obra pronta. É muito fácil você criticar uma situação, você sentado no sofá da sua casa ou aqui no ambiente climatizado, totalmente controlado, né? Que a gente está aqui, aí eu pego o celular, coloco o vídeo, vejo, às vezes eu dou um zoom, coloco em câmera lenta. Olha como é fácil. Agora, na hora, é algo muito complexo. Aquela reação, aquela ação daquele indivíduo foi totalmente inesperada. Você vê que no início do vídeo, mais parece que ele vai cumprimentar ou que ele vai tirar uma dúvida, não é isso? Que ele vai perguntar. É isso que eu falei do gráfico, ele oscila muito rápido. Ao mesmo tempo que você está tirando uma foto com a criança que o pai pediu, quando você vira a esquina, você pode deparar, por exemplo, com um roubo a banco, com um sequestro em andamento, com alguém que atenta contra a sua vida. Então, assim, é muito complexo. Eu vejo que a atitude ali, que aquela ação, eu não tenho em que criticar. Eu não consigo parar para criticar aquela ação, porque foi uma ação que deu certo. Que você vê que teve uma preocupação também, que os policiais, eles não agiram com excesso, não é isso? Inclusive, em nenhum momento atirou, só atirou depois que... Sim, você percebe que foi o disparo necessário para fazer com que parasse aquela... Depois que cessou aquela injusta agressão, não teve mais nenhum outro disparo, não teve nenhuma agressão. Então, se eu não consigo parar para criticar, e eu vou te afirmar algo, 99% daqueles comentários que estão criticando, que estão ali questionando, se estivesse no local daquele policial, talvez não teriam nem conseguido reagir. E assim, eu vi alguns comentários, o policial poderia daqui ter atirado antes, mas aí se atira, pega no policial que está do lado. Então não é algo complexo, não é algo cara. É muito complexo, sabe? Eu não gosto de ficar comentando em ocorrências que eu não participei justamente por causa disso. Porque é o que eu costumo falar, cara, só você que está no local, você sabe de fato como que foi aquilo. E outra coisa que as pessoas têm que entender, gente, a visão que você tem do fato não é a mesma do policial que teve ali naquela hora. Por exemplo, você que está aí assistindo a gente aqui, assistindo o nosso vídeo, você nos vê de um ângulo. Nós que estamos aqui, a gente está vendo de outro ângulo, de outra perspectiva totalmente diferente. Por exemplo, você não sabe o que tem atrás da prateleira, você não sabe o que tem atrás do Michel aqui, enquanto eu estou conseguindo ver tudo. Então, assim, a visão que o policial teve para aquela ação dele, independente da ação, é diferente da visão que você está tendo de uma câmera de segurança ou de alguém que estava filmando em um ângulo superior, em um ângulo onde ele tinha mais visão. Então, você imagina aquele policial no banco, sentado no banco da viatura, né? A visão dele era totalmente diferente, era muito mais limitada do que a sua. Então é difícil você comentar e criticar isso, sabe? É claro que tem casos que são tão gritantes que você consegue sim, né? Dentro da forma técnica, apontar um erro é muito simples. Mas eu te falo, qualquer atitude policial que for postada em rede social, você vai ver
não é 100% dos comentários que são favoráveis. Sim. Independente de ser uma atitude louvável, cara. Você pega, às vezes, um vídeo de... Caramba, a equipe policial ali, uma pessoa pediu ajuda porque estava sem o que comer em casa. A equipe policial providencia cestas básicas. Você vai ver alguém criticando. O policial parou para fazer uma foto com a criança. Vai ter alguém criticando também. Isso é fato. E aí, às vezes os alunos me perguntam assim, professor, eu fico vendo, cara, os comentários das pessoas, eu fico triste com isso, eu não sei se eu conseguiria lidar com essa situação. E aí eu lembro de uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho, que o cara pergunta assim, cara, como você lida com os comentaristas, com aquilo que as pessoas falam, os comentaristas da TV? O Ronaldinho fala assim, eu não me preocupo muito porque eles não são jogadores de futebol. Então, assim, é óbvio que eu, enquanto servidor público, você, enquanto contribuinte, cara, é importante que eu te ouça, não é isso? Que eu saiba receber uma crítica sua. Eu tenho que saber receber essa crítica. É fato. Eu sou servidor público. Agora, é importante também que eu saiba, que eu tenha isso em mente. O Michel, ele nunca esteve na situação que eu estou hoje. Então, com certeza, a visão dele vai ser diferente. E é isso, cara. Eu não me importo com críticas. Eu costumo falar o seguinte, se você não quer ser criticado, não faça nada, não diga nada e não seja nada. Porque se você fizer algo, por mais que seja algo beneficente, por exemplo, alguém vai falar assim, tá fazendo para aparecer. Não é isso? O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, algo mais ou menos desse tipo. Eles usam muito esse trecho bíblico. Cara, mas eu penso, aí a gente pega nesse sentido. O cara que tem uma capacidade de influenciar as pessoas, não é bom que ele influencie para o bem? Não é bom que ele poste, por exemplo, cara, ó, encontrei essa pessoa que está precisando, fiz uma doação aqui, tá aqui a chave Pix, olha que bacana isso, cara. Isso é muito bacana. É melhor do que você usar, por exemplo, a sua capacidade de influência para denegrir a imagem de alguém, para ofender alguém, não é isso? Ou para gerar um boicote, por exemplo, a um determinado comércio da região, por causa de uma experiência que você teve. Então, críticas é algo comum e que você tem que aprender a lidar com elas. Não significa também que você vai levar aquilo para a sua vida. Eu costumo falar o seguinte, geralmente quem te critica é aquela pessoa que você jamais pediria uma opinião. Porque a pessoa que entende do assunto mesmo, ela não fica te criticando. Ela não fica te dando opiniões sobre aquilo, exceto se você a procure. Exemplo, você pega aí uma referência. Quem é uma referência em podcast para você hoje? Cara, podcast tem o Joel J, né? Joel que eu gosto J. demais e o Inteligência Limitada. Vilela. É isso. O Vilela vai entrar num vídeo seu para te criticar? Não. Não. Se você procurar o Vilela hoje para ele avaliar o seu podcast, você acha que vai ser simples você conseguir esse contato? Não é. Não é. E provavelmente, se você precisar de uma consultoria, ele vai te cobrar um valor. E, é claro, é o trabalho dele, não é isso? Sim. Agora, aquela pessoa que não entende nada de podcast, Michel, ela vai vir aqui, vai lá comentar, vai criticar, por exemplo, uma pergunta que você fez, a sua postura, vai criticar a iluminação, vai criticar a luz, e assim. Aí você vai dar ouvido a essa pessoa? Não tem como. Você vai levar aquilo pro coração? Você vai ficar chateado? Falar, caramba, eu vou parar de fazer isso porque o fulano que usa um perfil fake, tá? Que geralmente essas pessoas usam perfis falsos, porque o fulaninho do perfil falso que não tem nem a coragem, a hombridade de colocar a cara pra me criticar, eu vou levar isso pro coração? Não vou, cara. Não vou. Muito bom. E assim, você falou, né? Tem os seus alunos e tal. Fala pra galera aí como que eles podem conseguir virar seu aluno. Manda pra eles aí. Vamos lá. O meu Instagram, @o_Wagner_Alvarenga. Eu vou pedir o pessoal para deixar aí também nos comentários, né? @o_Wagner_Alvarenga. Lá eu posto conteúdo diariamente, conteúdo gratuito, de qualidade mesmo. Informação, questões de concurso, tá? Porque para mim hoje o mais essencial, assim, o mais básico é que se eu vou fazer uma prova eu tenho que treinar. Não é isso? Se eu vou fazer uma prova de corrida, por exemplo, eu tenho que correr. Então, se eu vou fazer uma prova escrita, eu tenho que, de fato, me submeter, me expor àquelas questões. Então, eu posto questões diárias. Lá tem o link também com todos os meus produtos, desde mentorias, simulados, né? Informações sobre concursos, Michel, porque às vezes a pessoa
Ela sonha, por exemplo, eu quero ser policial. Exemplo disso é a oportunidade que a gente vai ter agora em breve da Polícia Penal de Minas Gerais. Não tem limite de idade. Você com 40, 45, 50 anos, você pode ingressar. Remuneração inicial de 5.300. Eu não tenho curso superior, exige somente o ensino médio. Não existe curso superior. Eu não tenho CNH, não precisa também. Então tem essa diferenciação. Alguns concursos exigem mais, outros concursos exigem menos. Então esse papel de informar que eu faço, que é muito válido. E eu estou assim, trabalhando diretamente com isso desde 2018. Desde que eu me formei na faculdade de Direito, eu trabalho com isso. Auxiliando essas pessoas, né? Porque é algo que eu sentia falta durante a minha preparação, eu sentia essa falta durante a minha preparação. Então, tudo aquilo que eu faço hoje, eu lembro do Wagner lá em 2008. Cara, eu tive muita dificuldade nisso. Eu não tinha uma pessoa para me suportar, para me apoiar nisso aqui. Tanto é que hoje, por exemplo, você tem especialistas em avaliação psicológica. Como eu falei, não tem como você treinar, modificar a sua personalidade. Mas essa pessoa vai te mostrar como que funciona, né? Vai te mostrar como que é. Para você não chegar para ser submetido ao teste também sem conhecer. Entendeu? Sem conhecer quais são os seus direitos, como você deve se portar, não é isso? Questão, é o que eu sempre falo para os meus alunos, cara, se você vai para uma avaliação psicológica, cara, vai com cabelo bacana, uma roupa bacana, barba certinha, né? Por quê? Você tem dúvidas que esse primeiro impacto, essa primeira impressão, de fato, ela diz muito sobre você? É só você parar para pensar, uma pessoa que é depressiva, por exemplo, ela costuma ter um certo desleixo, não é isso? Com a aparência. Às vezes ela fica dias sem banho. É normal? Sim. Ela não se preocupa, por exemplo, com corte de cabelo, ela não se preocupa com a roupa. Às vezes ela está passando por um momento difícil. Então isso tudo é observado. Então eu posto sobre isso, eu falo sobre isso, eu dou dicas sobre teste físico, dou dicas, por exemplo, sobre como buscar conhecimento, que eu acho é algo que eu tenho certeza que hoje falta muito nas pessoas. Por mais que a gente tenha tanta facilidade, as pessoas às vezes elas se limitam a te perguntar algo, sendo que no Google, ou até mesmo hoje com a inteligência artificial, ela conseguiria de uma forma muito simples. É isso? Por exemplo, todo concurso você tem o edital do concurso, que são as leis daquele concurso. Ali vai estar os requisitos que você precisa para assumir aquele cargo público, todas as datas, quais conteúdos serão cobrados. E às vezes o candidato ele não se preocupa em buscar aquele conhecimento, ele prefere se dirigir até um professor e perguntar. E aí quando ele me pergunta, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vou lá, eu vou ter toda aquela atenção de ler, de buscar aquela informação para passar. Mas ele pode se deparar com um profissional, por exemplo, que não vai ter essa preocupação e vai passar pela informação falsa. Então, quem quiser aprender mais sobre esse universo de concurso público, também sobre o direito, né? Eu posto muito sobre novidades legislativas, novas decisões dos nossos tribunais. É só me seguir lá, @o Wagner Alvarenga, ou o Instagram também, @ogabaritando, que é o Instagram do nosso curso, do nosso método, né? Igual eu te falei, é um método mais voltado para a prática. Não adianta nada. Por exemplo, quando você vai tirar a sua CNH, você tem a aula teórica, mas a maior parte do tempo você passa praticando. Então é algo que eu desenvolvi, eu posso trabalhar em outros cursinhos, que é aplicar de fato a prática. Aquilo que de fato vai te ensinar algo, que vai te mostrar como que funciona e como que vai ser a realidade. Perfeito, perfeito. Cara, muito bom. Já já a gente tá chegando no final do nosso podcast, porque o nosso tempo é limitado, mas se você estiver gostando, peça aí a parte 2, deixe seu comentário, interage com a gente. Manda as perguntas, manda pra gente isso responder aí. na próxima. Isso aí. Cara, manda pergunta aí também, se você tiver alguma dúvida, porque às vezes a gente não consegue responder nesse podcast, falar todos aqui, mas vai ter uma parte 2, vai ter outros momentos. Sim. Que com certeza sua dúvida vai ser sanada e vai ser muito bom. Você conhece o Evandro Guedes? Evandro Guedes. Cara, todo concurseiro, todo mundo que trabalha na área de concurso conhece, né? Pena que o Evandro Guedes, ele largou. Não, aquele Evandro do concurso, cara, público, né, cara? Que é muito necessário, aquele que jogava apagador. Isso que eu ia falar, aquele jogava apagador. Que falava assim, cara...
A minha BMW vale mais que a sua vida, né? Não, e ele falando... Cara, só pra você ter uma ideia, eu sei de cor ele falando. Eu não vou falar aqui porque é muito palavrão. Mas tem uma música que se o cara quiser colocar isso de despertador, aí você vai acordar Sei qual do que sangue, sabe? O cara fez até um rap em cima dessa fala dele. Cara, muito top, muito doido. Então, cara, e olha só, aquilo de crítica que a gente tava falando. O cara critica muito essas falas do Evandro Guedes. É óbvio que o Evandro Guedes falava assim, minha BMW vale mais que a sua vida. Ele não tá falando que sua vida não tem valor, cara. Ele não tá comparando o carro dele com você, uma pessoa. Você tem pai, você tem filho, você tem irmão, tem irmã, tem avó, tem avô, né? Ele tá falando o seguinte, cara, o meu carro, ele tem um valor, por exemplo, monetário muito maior do que a sua casa, do que tudo que você tem hoje. Por quê? Ele saiu de baixo. Ele é um cara que saiu de baixo, né? Um cara que era policial militar no Rio de Janeiro, foi taxista, um cara que tinha todas as suas dificuldades, enfrentou, empreendeu, hoje trabalha mais nessa parte, né, de mentoria para empreendedores, mas é um cara que faz falta no mundo dos concursos. Com certeza faz falta essa pegada mais radical. E olha só, às vezes as pessoas criticam muito os coaches. Cara, o coach no Brasil é uma pessoa que desempenha um papel muito bom. Às vezes as pessoas criticam, por exemplo, o movimento dos legendários. Cara, desempenha um papel muito bom também, porque nós temos pessoas na nossa sociedade que precisam, às vezes, de um start. Não é isso? Às vezes o cara, por exemplo, que está começando a estudar para concurso, ele vê um vídeo do Evandro Guedes xingando ele ali, o cara fala, caramba, cara, eu preciso de fato de acordar. Entendeu? Então esses movimentos, esses próprios coaches do Instagram, do YouTube, eles são necessários. Muito necessários. Assim como o Evandro Guedes foi necessário para muitas pessoas, muitos concurseiros. Eu costumo falar que todo mundo que estudou para carreira policial teve algum contato com os vídeos do Evandro Guedes. Muito bom. E, rapaz, agora sendo uma dúvida aqui, você prefere fazer patrulhamento? Não sei se vocês têm como, né? Na viatura ou na moto? Já trabalhei nos dois. Qual você prefere? Nos dois. Eu prefiro embarcado em uma viatura 4 rodas. A maior parte da minha atividade policial, da minha carreira, 16 anos na polícia aí, foi viatura 4 rodas no turno tático móvel, né? Então, assim, uma atividade mais voltada ali para uma repressão qualificada, né? Mais voltada para atender ocorrências um pouco mais complexas, mas sei também da importância e do quanto é necessário um patrulhamento por moto. Ainda mais no trânsito, né, das nossas cidades, no deslocamento de moto. E a gente sabe também que, infelizmente, muitos dos criminosos utilizam de motocicletas para praticar crimes. É mais fácil de dar fuga, né? É um meio mais barato, então muitos usam. Então é necessário sim que a gente tenha esses policiais em motocicletas altamente treinados, capacitados para fazer essa repressão mais rápida, esse deslocamento mais célere. Não só na polícia, você vê também que os bombeiros usam, né, nas grandes cidades, nas capitais, por exemplo, para acessar, às vezes houve um acidente, por exemplo, e tudo que o bombeiro precisa ali é de chegar ao local, imobilizar, estancar um sangramento, né, parar um sangramento para evitar que aquela hemorragia leve aquele paciente ao óbito. Então, uma motocicleta ali leva uma equipe, né, com 2 bombeiros. Então, isso é muito válido. Mas eu prefiro a viatura 4 rodas. Até mesmo por uma questão de segurança própria minha. Sim. Você está menos exposto, não é isso? O risco de acidente, por mais que exista, ele é menor do que em uma motocicleta. E as ocorrências, elas chegam como? Por exemplo, tem ali a pessoa que fica responsável por isso dentro da patrulha ali, dentro da viatura. É interessante. Geralmente a ocorrência, ou você se depara com ela, você está patrulhando e depara com a ocorrência, ou você recebe a sua ocorrência da central. Então, quando a pessoa liga 190, por exemplo, temos ali uma equipe de pessoas recebendo aquela ligação, então ela recebe, coleta o máximo de informações, alimenta um banco de dados e tem uma pessoa operando um rádio. E é esse rádio que vocês ouvem, às vezes, quando passa, a pessoa vai passar para a viatura mais próxima, para a viatura daquele setor, atender aquela ocorrência. E assim, são várias as ocorrências, né? É aquilo que eu falei do gráfico, às vezes a pessoa precisa só de uma orientação. A maioria das ocorrências se resume a orientação, entendeu? Orientação. Às vezes a pessoa fala assim, a polícia está na rua só para prender. Não, cara. Não, às vezes é uma orientação, às vezes
a galera que gosta de assistir o Polícia 24 Horas aí no YouTube, né? Muito na Polícia de São Paulo, tem bastante. Mas pode transmitir? Pode. A Polícia de São Paulo, por exemplo, ela tem essa permissão, ela tem esse trabalho. Tá? Não é toda a polícia e é claro que você, enquanto policial, enquanto servidor, você tem que ter autorização para fazer isso. Eu não posso simplesmente colocar uma câmera, por exemplo, no meu colete, começar a filmar toda a minha atividade policial e começar a publicar no YouTube sem autorização da minha instituição. Mas, por exemplo, quando você vê lá a Polícia Militar de São Paulo, eles usam muito o termo desinteligência, que são aquelas discussões talvez dentro da família ou entre vizinhos. E, às vezes o que precisa ali é de um policial de fato como um mediador de conflito, o cara que vai chegar ali, que está fora daquela cena conturbada, né? Você precisa às vezes de uma pessoa que não está convivendo com aquilo para poder ter uma visão e poder dar uma opinião menos parcial. Então muitas das nossas ocorrências se resumem a isso. Você ir até o local, conversar, ou você registrar um fato, não é? É óbvio, né, que também a questão da prisão faz parte da atividade policial, às vezes uma agressão, uma ameaça, um furto, um roubo, mas a maioria das nossas atividades, dos nossos empenhos, a função principal da Polícia Militar é de prevenção. E às vezes você deslocando, por exemplo, quando iniciou uma briga entre marido e mulher, você deslocando, conversando, orientando, você evita que aquilo evolua para uma agressão física, né? Então, assim, as ocorrências chegam para a gente, seja através da ligação do 190, ou você depara com a situação, ou uma pessoa passa próximo ao viatura e faz uma denúncia, né? Isso é muito importante também. A gente tem o Disque Denúncia, 181, a pessoa vai ligar, vai fazer denúncia anônima. A gente precisa de fato disso, né? A polícia, embora tem todo um esforço, ela não é onipresente, não é isso? E a polícia, por exemplo, ela não está dentro das casas. Então a gente precisa de fato dessa denúncia, dessa colaboração da sociedade, porque a segurança pública ela é de fato um dever do Estado. Está lá na Constituição Federal, no artigo 144, ela é um dever do Estado, mas ela é um direito e responsabilidade de todos. Então o Michel, ele tem a responsabilidade dele com a segurança pública também. Se o Michel, por exemplo, tomou conhecimento que na rua dele tem uma mulher sendo vítima de violência doméstica, tem uma criança sendo molestada, pô, qual que é o papel moral e legal do Michel? É repassar aquilo às autoridades, até mesmo para evitar que aquilo evolua. Às vezes o Michel deparou com um cara que todo dia que ele passa, ele vê o cara xingando a mulher, menosprezando a mulher. Pô, o Michel às vezes ele fala assim, cara, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas isso aquilo evolui para um óbito, cara. Então, assim, essa responsabilidade, de fato, ela deve ser de todos. Deve ser de todos. Você fazer uma comunicação, ligar para 190, passar essa situação para um policial, até mesmo na rua da sua casa, por exemplo, você tomar certas medidas que vão contribuir para que aquela rua seja mais segura, né? Tem um lote vago aqui, eu tenho um lote, por exemplo. Eu vou deixar aquele lote virar um matagal ali que pode servir de omísio, né, de esconderijo para um criminoso? Não. Eu vou ali, vou tentar manter aquilo mais limpo possível, tentar manter iluminado. Aí entra também o papel dos municípios, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, a responsabilidade da segurança é só do Estado. Não, cara. O município, mesmo quando o município não tem uma guarda civil municipal, por exemplo, ele pode adotar medidas que colaborem com a segurança pública. A iluminação pública de qualidade, não é isso? Mais horários de ônibus, por exemplo, porque às vezes a pessoa tem um horário limitado fica de ônibus. Muito tempo dentro do Fica muito tempo ali, no ponto, Sim. Exposto, ou o ônibus não chega em determinado bairro. Então o que ele faz? Ele para um pouco em um ponto um pouco mais longe e vai ter que ir caminhando. Então tudo isso, cara, não deixar, por exemplo, áreas públicas abandonadas, tudo isso contribui muito, né? Tem até o que eles chamam de urbanismo tático, que é de fato você se preocupar com essa questão das construções, para que aquilo seja algo que vá favorecer a segurança pública e não dificultar a segurança pública. Perfeito. Rapaz, deixa eu te falar um negócio. O nosso podcast, que o nosso bate-papo iria rolar umas 2, 3 horas se deixar. Mas nosso tempo é limitado, nosso tempo tá bastante corrido aqui, galera. Então a gente tá fazendo esse podcast um tempo muito curto, mas eu espero que tenha sido um podcast aí que venha a ser bom, né? Que você tenha gostado de escutar, de ouvir.
Lembrando, tá? A gente tem que fazer a parte 2. Eu tenho um monte de perguntas, um monte de dúvida pra fazer com você. Vamos fazer sim, Só que é cara. igual eu falei, né? A gente sabe, cada um tem sua agenda, cada um tem seus compromissos e nem sempre a gente vai conseguir fazer num tempo muito longo, né? Estender o tempo. Mas antes de eu finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui, Claro. que é o seguinte: se você tivesse uma mensagem, essa mensagem, na verdade você tem uma mensagem, essa mensagem você exposta para todo mundo no outdoor, todo mundo vai ver essa mensagem. Todo mundo vai conhecer essa mensagem, vai saber dessa mensagem que foi você que escreveu. O Alvarenga, o Wagner Alvarenga escreveu. Qual seria essa mensagem e por quê? Cara, hoje quando você abre o Instagram, o Facebook, o YouTube, inevitavelmente, você tem uma explosão de conteúdos políticos, não é isso? Sobre político A, sobre político B. Algumas pessoas sabem, eu fui candidato a vereador na última eleição, tive 1.080 votos, sou o primeiro suplente do Partido Republicano em Ipatinga. Então, assim, essa parte da política é algo que mexe muito com o nosso povo. E eu li uma frase ontem, até do Summer, que era juiz e hoje se dedica a dar aulas, que ele diz o seguinte: o que verdadeiramente vai fazer mudar a sua vida não é aquela pessoa que você vê quando digita o número dela na urna, mas sim quem está digitando, ou seja, você. Então, cara, por mais que nós vivemos um momento de instabilidade econômica, instabilidade política, e por mais que você sabe que isso reflete diretamente na sua vida, quando você não tem acesso a uma escola de qualidade, você não tem acesso a uma segurança de qualidade, você não tem acesso a uma saúde de qualidade, um transporte público de qualidade, você é a pessoa que pode, de fato, mudar a sua vida. E qual que é a forma mais... Não vou falar que é mais fácil, porque fácil nunca é. Mas eu vou repetir, a forma mais democrática de você mudar a sua vida é através dos estudos, cara. Igual eu tô vendo aqui, ó, você tem o Quem Aprende Enriquece, 48 Leis do Poder, Seja Foda, 3 livros que eu já li, entendeu? E são livros que hoje não adianta você falar assim, o conhecimento ele é restrito a uma pequena parcela da sociedade. Não é mais, cara. A gente sabe que não é. Hoje você consegue ir numa biblioteca pública, você tem alguns pontos, eu não sei se aqui em Timóteo tem, mas em Patinga tem, cara. Eu acho muito bacana, que é um stand assim, onde as pessoas deixam os livros e uma pessoa pode vir pegar. Você tem a internet, né? Parar de usar o celular só para TikTok. Você consegue baixar, às vezes, um livro ali que já está em domínio público. Não é isso? Então, essa é a mensagem. Você é responsável pelo seu futuro. Enquanto você continuar terceirizando isso, você vai sempre depender do político A ou do político B. E aí não adianta, cara. O tempo vai passar. Eu costumo falar o seguinte, que você estudando ou não, daqui a 5 anos você estará 5 anos mais velho. E aí você vai ter 5 anos de arrependimento ou 5 anos de aprendizado. E o concurso público está aí para isso, gente. Professor, eu não tenho condições de fazer a inscrição em concurso público. Cara, tem uma série de isenções. Quem é inscrito no cadastro único, por exemplo, quem recebe algum benefício, se você tem uma renda média familiar abaixo de um número X estabelecido, você consegue. Então, para quem não tem condições de pagar a inscrição, você consegue isenção. Eu não consigo estudar, consegue estudar, cara. Você tem conteúdo gratuito o tempo inteiro no YouTube. Se você entrar no YouTube e colocar assim, aula de português sobre figuras de linguagem, você vai ter centenas, milhares de vídeos. Então, assim, conteúdo tem disponível, conhecimento está aí e está para todos. E é algo que não depende do seu sobrenome, não depende de quem foi seu pai, quem foi sua mãe, não depende de quem você é amigo. Então, essa é a mensagem. Invista mais em você e pare de terceirizar a responsabilidade pela sua vida. Pare de terceirizar. E é claro, né, cara, deixar o vitimismo de lado. Porque todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem uma história triste. Agora, se você se apega àquela história triste, a história triste, o seu passado, ele serve ou como uma âncora ou como um balão. Ele pode servir como um balão para te fazer, cara, eu quero ser diferente disso, eu quero uma vida melhor para o meu filho. Então você vai usar aquela história triste como um balão, mas ela serve como uma âncora também. E aí, se você se agarra àquela história triste como uma âncora, ela vai te levar para o fundo. E aí, meu irmão, não adianta você colocar a culpa no político, não adianta colocar a culpa nos seus pais. É a sua vida. É a sua vida, é a sua responsabilidade. Então, lute por aquilo.
lute por ela. E é o que eu costumo falar. Se estar insatisfeito com a sua vida, se não ter condições de morar melhor, de se alimentar melhor, se isso não serve como combustível para querer mudar, não tem mais jeito. Você não vai mudar. Então, assim, que essas palavras, que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, que essas pessoas, cara, entendam isso. Entendam isso. E eu não estou falando aqui que basta você estudar que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Mas o conhecimento é algo que ninguém te toma. E você pode usar o seu conhecimento para uma série de coisas. Da mesma forma que as pessoas usam para o mal, né? A pessoa usa o conhecimento, por exemplo, em informática, para dar golpe no outro, cara. Você pode usar esse conhecimento, vender esse conhecimento, né? Usar esse conhecimento, por exemplo, para que você tem de pessoas, de produtos, para levar um produto A até uma pessoa B, produtos lícitos, né, gente? Legal, claro. Você tem dúvidas que uma pessoa consiga fazer isso? Às vezes na sua rua tem uma pessoa que precisa, por exemplo, de um carro, quer comprar um carro. E você conhece uma outra pessoa que tem carro para vender, cara. Qual que é o investimento que você precisa fazer? Você precisa ir lá nessa pessoa e falar, eu tenho uma pessoa que quer comprar o seu carro. Você consegue me dar uma comissão se eu trouxer essa pessoa até aqui? É legal isso? Claro que é. Então você não precisa de muito, você precisa de ter o conhecimento e contato com as pessoas. Então, invista em você, dependa menos dos outros e mais de você. Assuma essa autorresponsabilidade, assuma as rédeas da sua vida, que eu tenho certeza que a tendência é que você seja uma pessoa melhor no futuro, que sua família tenha uma vida melhor que a sua. Ter vindo de uma família pobre não significa que a sua família será pobre. E quando eu falo pobre, gente, eu não estou falando só de dinheiro. Não é só de dinheiro, né? É mais sobre cultura. É mais sobre conhecimento de vida. Então é isso, cara. Pô, perfeito. Essa aí foi boa, hein? Isso é louco. Essa aí eu vou chegar em casa e vou colocar ela toda vez. Cara, Muito eu bom. tenho 35 anos, mas assim, esse fato de estar na polícia desde os 18, de ter ido para fora de casa aos 18 anos, de lidar com tudo de pior que existe na sociedade, e também com tudo o que há de bom, isso agrega muito. Né? Eu costumo falar que eu tenho 35, eu aparento ter muito mais, os cabelos brancos já, mas isso é fruto de uma vivência. Hoje eu tenho 2 filhos, sou casado. Então, assim, tudo isso que a gente aprende, a gente tem que transformar em algo bom, em um conteúdo bom, em algo que possa motivar a pessoa, né? A motivação, às vezes a pessoa pensa que motivação depende de uma música ou de um vídeo bacana. Não, motivação é você ter motivo. Motivação é motivo para agir, cara. Sim. Qual que é o motivo para você estar aqui hoje? Tem algo que te motivou a estar aqui hoje. Você não está fazendo isso aqui simplesmente por fazer, porque você busca algo, porque você vê algo. Então é isso. E qualquer um que precisar de qualquer apoio, seja na área de concursos, na área de segurança, quiser tirar uma dúvida, só chamar a gente, manda perguntas também, que com certeza eu faço questão da gente marcar um outro bate-papo para a gente tirar essas dúvidas. Se tiver uma outra pessoa querendo participar também, a gente vai bater um papo, é isso. Perfeito. À disposição. E tá na descrição, tá? A rede social dele, o Wagner Alvarenga, você pode estar acessando. Vai lá, acompanha o dia a dia, acompanha a rotina. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. Não esquece de interagir conosco, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha. Tamo junto e até o próximo podcast. Espero lá. Valeu, pessoal. Fica com Deus.